Está começando agora o programa Saúde em Foco, com a apresentação da doutora Luma Amaral. Oferecimento: Clínica e Laboratório São Rafael. Estamos de volta aqui porque o show precisa continuar, não é assim? Mais uma quinta-feira, né? Que a gente está aqui com vocês, passando essa horinha, 17 horas em ponto em Cuiabá, e nós ao vivo pela 105.1 Cuiabana FM. É claro que a semana passou, nós tivemos uma série de novidades, várias coisas aconteceram. Eu dei uma melhoradinha da gripe, né? Mas a voz ainda está meio, né, lusco-fusco. Mas isso não impediu que eu estivesse aqui para falar com vocês, passar essa uma horinha conversando com vocês, trazendo para vocês mais uma vez alguém muito especial da área da saúde, que vai trazer para a gente informações esplêndidas sobre uma técnica muito legal, tá? Que é a medicina tradicional chinesa. Eu já vou apresentar para vocês a doutora Elke Delfino, e nós vamos passar aqui essa horinha juntas, com muito tricô, para todo mundo que gosta de falar sobre saúde e bem-estar. Seja bem-vinda, doutora Elke. Que bom que a sua agenda nos permitiu, né, esse momento. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Inclusive, eu estou me sentindo, vou entregar a idade, né? Estou me sentindo no programa do Jô Soares, com aquela caneca famosa e misteriosa. O que será que tem na caneca do Jô? O que será que tem na caneca do Saúde em Foco? Pois é, mas aqui... Vamos abrir uma enquete. Vamos abrir uma enquete. O que vocês, internautas, acham que tem dentro da caneca do Saúde em Foco? O que será que eu estou tomando? Meus pacientes, eu acho que vão chutar alguma coisa que eles sabem que eu gosto. Saudável, né? Claro. Extremamente saudável. É um hábito chinês. Um hábito chinês. Mas que bom, tá? No nosso primeiro bloco, você que já conhece o nosso programa, o nosso formato, no nosso primeiro bloco a gente bate um papo, né? Você interage com a gente sobre as diversas temáticas que a gente aborda por aqui. E claro que a gente, no segundo bloco, vai dedicar todinho, né, a sua técnica, a medicina tradicional chinesa, as suas experiências, contar para a gente como é que funciona isso, como é que você atende seus pacientes, quais são as melhores estratégias de abordagem, enfim, vai contar para a gente tudo e desmistificar, né? Conto tudo, sem filtros e estourando o tempo, porque eu falo muito. Não, senão o nosso diretor expulsa a gente do estúdio. Mas, olha, vai ser uma tarde, gente, né? Você que está aí assistindo a gente pelo YouTube, você que está acompanhando a gente ao vivo pela rádio, tá? Fica com a gente, só vem que vai ter muita coisa boa acontecendo, ok? Vamos lá para os nossos recadinhos da semana, porque aqui a gente cumprimenta, a gente lembra de todo mundo que trabalha com a gente no off, todo mundo que faz o programa acontecer, porque, conforme eu sempre digo, tem muita parceria, porque ninguém trabalha sozinho, né? Para a gente chegar aqui no programa de quinta-feira, muita coisa acontece durante a semana. Então, mais uma vez agradecendo aí aos nossos parceiros da editora Humanos. Nosso abraço para o Lucas, para o Nellington, para o Leandro, para o Jair Donato, para toda a turma da Humanos, que é uma turma que eu gosto muito. Nós temos uma parceria já em alguns livros, né, algumas obras que nós já fizemos em conjunto. Eles são promotores, inclusive, de várias ações sociais, têm atividades. Então, é uma turma super do bem e que eu recomendo sempre vocês que passem lá no Espaço Livre Livro, no Shopping Goiabeiras, primeiro piso, e dê uma olhadinha no espaço que eles estão lá promovendo. Tem sempre alguma coisa de boa, de cultural acontecendo, e fica a dica aí para que vocês possam realmente se desenvolver. A nossa patrocinadora mais recente, a gente falou sobre ele semana passada, o pessoal da Lavi, corretora de seguros. Um abraço para o nosso querido Edwagner Max, tá? Que atende lá no telefone 3023-3900, ali no Jardim Tropical.
vai estar com a gente aqui em uma outra oportunidade, falando sobre seguros, tá? Seguros voltados para a área da saúde, tanto para o profissional que precisa de estar assegurado, né, garantir aí a sua integridade profissional através do seguro de responsabilidade civil, quanto os seguros que são realmente para usuários que precisam, né, estarem aí respaldados com a questão do seguro. E aí, doutora, fala para mim o que você acha, enquanto profissional de saúde, da necessidade de estar em dia com o seguro de responsabilidade civil. A gente sabe que é uma prática que nossos colegas de profissão muitas das vezes não aderem, né? Que é um risco, inclusive, para eles, dentro de consultório mesmo, porque muitos acham que eu não faço cirurgia, eu não preciso ter esse tipo de seguro. Mas a gente, mesmo atuando em consultório, fala para a gente se você tem, o que você acha, conta para a gente aí, para os nossos colegas de saúde. Bom, não teria nem como não ter, né? Com o esposo sendo corretor de seguros, tudo que envolve a nossa vida diária, é lógico que ele faz um seguro ali. Tem o seguro de vida, tem o seguro mulher, tem o seguro de responsabilidade civil. Essa questão dos profissionais de saúde precisarem de seguro dentro do consultório ainda não está muito fomentado na nossa cultura, né? Isso é mais de cultura norte-americana, cultura europeia, mas o Brasil já está se abrindo para essa realidade. E o risco de um profissional, seja ele da área da saúde ou não, ele existe em qualquer circunstância, né? Todos nós, mesmo quando mexemos somente com papéis, por trás do papel tem o ser humano, a vida humana. São decisões que o profissional tem que tomar, cada organismo é um organismo, cada paciente reage de uma maneira. Então, é interessante a gente ter esse seguro, porque mesmo fazendo tudo dentro da técnica correta, como nós aprendemos nas faculdades, um organismo pode vir a não reagir da maneira como pretendida, né? E isso pode gerar uma indenização. Então, eu acho de suma importância. Se bem que, por ser esposa de um corretor de seguros, eu já vejo a necessidade de fazer seguro em tudo, né? Porque a gente vai entrando em contato com situações que vão acontecendo ao longo da vida, e aí você vê a importância de ter um seguro naquele determinado momento da sua vida, passando por aquela determinada situação difícil, o quanto que o seguro ajuda nesse momento. A gente sabe que no Brasil tem uma cultura que a questão da seguridade é muito ligada à classe mais média e média alta, né? O pessoal que tem realmente as classes mais C, D, E, o pessoal acha que isso não é para mim, eu não ganho o suficiente para isso, e nem sabe quanto que custa, né? Não sabe nem o direito que ele tem, o acesso que ele tem. Mas é uma temática que a gente quer explorar e trazer aqui para o programa, e justamente por isso que nós falamos, que nós estamos aí convencendo, né? Ele não gosta muito de aparecer, mas a gente vai fazer o possível para trazê-lo aqui e para fazer a abordagem sobre essa temática, que eu acho bastante interessante, né? Porque o nosso programa tem essa realmente intuição, tem essa intenção, tem esse objetivo, né? De popularizar algumas temáticas que ficam muito restritas e que não chegam na base, né? Que as pessoas acham que não é para elas, que elas não têm direito. Interrompendo um pouquinho, né? Às vezes as pessoas acham que o seguro vai ficar um absurdo e às vezes é uma parcelinha de R$100, de R$80, dependendo de que tipo de seguro a gente está falando, né? Então, nem tudo vai ser um preço exorbitante e depende de uma série de cálculos, que importância segurada você vai querer ser indenizado. Então, tudo isso influencia. E mesmo quem tem poucas condições financeiras, faz um seguro com uma importância segurada menor, mas pelo menos você tem algo a receber numa eventual situação difícil da sua vida. É bem interessante. Com certeza. E para nós que somos profissionais de saúde, também é importante isso, né? Não só para quem está em consultório, para não ficar uma coisa restrita do tipo, eu não faço cirurgia, por exemplo, que é um método mais invasivo, que supostamente é mais arriscado. Só que a gente está vendo todo dia, né, nas grandes mídias, na internet, profissionais que, de alguma sorte, né, aliás, má sorte,
né, tem algum erro médico, algum erro protocolar envolvido, né? E aí, infelizmente, em alguns casos, lesiona o paciente, leva até a óbito. Isso é tudo muito desagradável. É claro que ninguém está falando que ninguém faz nada. A questão não é essa. Ninguém faz nada, né, pensando em dar errado, obviamente. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte: a gente que é profissional de saúde, a gente trabalha com a iminência do risco, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência e saiba que mesmo, às vezes, a aplicação de uma simples toxina botulínica, por exemplo, pode causar alguma intercorrência, né? Eu estava vendo um caso de uma profissional da área de saúde que ela foi aplicar uma hialuronidase, que é um ácido que desfaz, né, um antagônico do ácido hialurônico, e a paciente morreu. Então, assim, são coisas... São fatalidades, são, né? fatalidades. Mas, infelizmente, acontecem. E nessa hora é que o profissional vai sentir falta exatamente, de estar respaldado. assegurado. De estar respaldado realmente num seguro. Então, assim, são exemplos, de repente, bem alarmantes, digamos assim, mas, infelizmente ou felizmente, a gente não está livre de nada do que acontece, né? Porque a gente está vivo e as coisas acontecem, as intercorrências que, às vezes, a gente realmente não previu, né? Coisas que são super banais e podem aí trazer para a gente um problema maior. Mas é claro que o nosso programa não é para falar de coisas ruins. Isso que eu ia te perguntar. Você não me falou que íamos falar nada sobre seguro, então eu nem vim focada nisso. Não, a dica não é sobre a pessoa que trabalha com seguro, mas a profissional de saúde que já está, né, ciente da necessidade de ter um seguro de responsabilidade civil. É claro que eu sei que ela já tem, pelo óbvio, né, por todo o contexto, assim como, né, eu também já tenho isso contratado, justamente porque a gente sabe da importância. E eu acho que essa é uma fala que é de bastante respeito, inclusive, para com os nossos pacientes, né? Sim, porque se a gente isso demonstra o cuidado que nós temos em estar pensando até que vamos fazer de tudo para que nada ocorra de forma a causar um prejuízo. Mas se por uma fatalidade acontecer, esse paciente não vai ficar desprotegido. Exatamente. Que ele vai ter como receber essa indenização. E isso para o paciente também é extremamente importante, né? Saber que o profissional que pensa no cuidado dele, pensa no cuidado de ponta a ponta, não é verdade? Sim, sim. Então, a situação de estar com o seu seguro, né, de responsabilidade civil em dia, faz toda a diferença aí. Gente, vou seguir mandando um oi para as nossas queridas Stephanie e Juliana. Elas são representantes do Diagnósticos Brasil, um dos maiores laboratórios, né, de análises clínicas da América do Sul. E aí, o que acontece? O Diagnósticos Brasil, que é o chamado DB, que quem é da área da saúde conhece muito bem, é o laboratório que faz, né, o laboratório de apoio que faz todos os exames do nosso patrocinador Clínica e Laboratório São Rafael. Então, assim, o Laboratório São Rafael conta, tá, com toda a expertise do Diagnósticos Brasil para trazer para vocês resultados de exames muito qualificados, técnicos, com profissionais de primeira grandeza no mercado. Fica um abraço aí para as meninas, tá? E o nosso lembrete aí das coisas acontecendo, porque tem muita coisa acontecendo aí no nosso dezembro. Dezembro, já estamos no final do ano, já dezembramos. E vamos lembrar aí que o nosso patrocinador sempre traz para a gente as dicas, né, que são as cores do mês. Esse mês, doutora, são as cores laranja, que é a campanha que reforça os cuidados com o câncer de pele, e vermelho, que é a campanha que voltamos a lembrar dela das doenças sexualmente transmissíveis aí. Então, novamente, a gente está lá com o Laboratório São Rafael, patrocinando, apoiando as campanhas das cores do mês. Se você não fez os seus exames, ainda dá tempo de você fazer os seus exames, de você procurar apoio para saber justamente quais são os exames adequados para você estar em dia, aí, tanto laranjinha quanto vermelho, tá, com os seus cuidados de saúde, porque saúde é tudo, é fundamental. Deixa eu falar para vocês das nossas promoções, porque a gente segue tendo grandes promoções. A gente tem aí a nossa limpeza de pele, que vai ser no dia 12 de dezembro, nosso lançamento, na nossa divulgação da pessoa vencedora. Quem será que vai ganhar aí
o tratamento da limpeza de pele, né? Que a gente vai fazer uma identificação de qual patologia a pessoa possa vir a ter na pele e, em função disso, porque sempre o tratamento é individualizado, personalizado, então não é tudo que serve para todos. Então, a gente não sorteou nenhum tratamento específico, porque vai depender da necessidade do paciente. Então, corre lá nos nossos canais, corre lá no nosso Instagram, tanto do laboratório que nos patrocina, quanto no meu, Luma Melo 64, laboratório, _São, _Rafael, e coloca lá a palavrinha-chave. Você esqueceu a palavrinha-chave? Beleza! Sim, a palavrinha-chave é beleza. Escreve lá e concorre com a gente, porque dia 12 nós vamos fazer o sorteio e ainda vai dar tempo de você ganhar um tratamento de facial para passar o Natal ainda mais bonita. Deixa eu falar para vocês uma outra promoção que nós estamos fazendo, que é a do nosso livro Saúde sobre Múltiplos Olhares, a nossa última obra, tá? Onde a gente fala sobre saúde, uma obra onde eu fui coordenadora. A gente tem aqui 12 coautores que deu um trabalho, doutora, para a gente fazer. Você já vai falar do seu livro, porque eu sei que tem livro no forno de alguém aqui. E aí, eu já estou até imaginando aqui, num próximo programa, a capa do meu livro. Devaneios aí, bem-vindos. E aí a gente vai sortear lá no Espaço Livre Livro, no nosso último encontro desse mês, que vai acontecer no dia 19, na nossa roda de conversa, nós vamos sortear um exemplar autografado, tá? Para vocês conhecerem a nossa obra. Então, também tem promoção no site, tem promoção no Instagram, na rede social. Corre lá e escreve livro, olha aí, livro, aquilo que abre a cabeça de todo mundo, né? Ler é bom demais. Então, a gente vai sortear, tá? E vai distribuir, vai autografar lá no Espaço Livre Livro, primeiro piso do Shopping Goiabeiras, no dia 19 de dezembro, tá? Para você passar aí o seu Natal, as suas férias mais informado, com dicas de saúde, de bem-estar, que o livro está recheado de informações para vocês, tá? Então, corre lá. 2 palavrinhas? Beleza, livro, beleza. Olha como é que uma combina com a outra. É tudo de bom, né? A gente quer que vocês fiquem lindos por dentro e por fora. Com essas dicas fica fácil, né? Fica fácil, né? Mamão com açúcar, não tem jeito. Então, já fizemos os sorteios. Vamos aí dar as dicas da Nutri. O que será que a Nutri tem para a gente hoje, enquanto dica de saúde e bem-estar? O que será que vem por aí? Dezembro, doutora, mês de comelança, né? Todo mundo come muito, todo mundo quer encher. Já estou até fazendo aqui uma preparação mental para não estragar todo o meu processo de desinflamação, que eu já desinflamei, já estou sem aquela barriga feia que eu estava ano passado. E aí, quando eu vejo um panetone, eu penso, será que eu como? Será melhor não? Será que vale a pena arriscar todo um ano de perder todo o processo de desinflamação. Todo um ano de autocuidado por causa de um mero panetone. Será que vale a pena? E o panetone é uma figura, usando o panetone como exemplo, ele é uma figura, além de muito presente, embora seja italiano, de origem italiana historicamente, mas é muito brasileiro, e ele adentra nos supermercados, por exemplo, bem antes do dezembro, né? Nossa, eu comia panetone o ano inteiro, não é à toa que eu estava com esteatose hepática, né? É o primeiro que dá as caras no Natal, ele chega primeiro do que o peru, gente. O panetone, ainda nem é dezembro, já está o panetone lá no... Não, e eu sou daquelas que eu compro, daqueles baratinhos, que eu nem sei falar a marca, até o Copenhague, o Cacau Show, eu quero provar todos, de todos os sabores, e aí haja fígado para dar conta. Haja fígado para dar conta, haja fazer muita caminhada, malhação, esteira, crossfit, tudo que tem direito para queimar. E aí, o que a Nutri diz pra gente? A Nutri fala justamente sobre isso. Gente, vamos comer com parcimônia, vamos comer com calma, vamos lembrar que existe um day after, ou seja, um dia seguinte, né? Porque as pessoas, às vezes, têm, inclusive, uma relação afetuosa. A gente sabe que comer é muito legal. As memórias afetivas. O panetone me lembra os natais da infância. Porque naquela época, olha eu denunciando a idade de novo.
naquela época a gente não tinha panetone o ano inteiro, então você só conseguia comer bem próximo ali do Natal. Eram comidas reservadas para ocasiões, né? Então, nossa, a gente ficava esperando um ano para comer panetone e traz essa memória afetiva, né? Traz, e é gostoso porque faz o coração ficar quentinho, ainda mais numa época de Natal, né? Que tá todo mundo eu ainda realmente... tinha uma tia-avó muito querida, tia Landa, que fazia panetone caseiro. Olha, que delícia. Né? Minha família é descendente de italiano, então a tia Landa fazia os panetones em casa e numa cidade do interior paulista, então, e o marido dela saía na Kombi vendendo, né, os panetones caseiros. E era uma delícia chegar na casa da tia Landa em pré-véspera de Natal, e aí ela dava até a massa crua para a gente provar. Então, o panetone é uma memória afetiva assim, que eu tenho de longa data. E todo mundo tem alguma memória, né, algum link aí sentimental realmente com algum alimento ou com todo o alimento, né, com todos os alimentos, com toda a relação realmente de mesa, de encontro de família. A gente sabe que é uma época que muitas das vezes as famílias conseguem se reunir aquilo que elas não conseguiram durante o ano todo, às vezes por causa das férias, viagem e tudo mais. Vão ao encontro da família, vem a família ao encontro, e é um momento realmente de congraçamento. Só que a gente paga, às vezes, o preço no dia seguinte, né, no ano seguinte, porque, às vezes, a gente mete realmente o pé na jaca, a gente atola realmente, e aí a saúde não fica bem. A saúde cobra depois da gente, como a doutora falou, o nosso bem-estar. Então, vamos lembrar que a comida é legal, é importante, é necessária, mas ela precisa acontecer com parcimônia, ela precisa acontecer com cautela. Então, vamos buscar... a gente tem uma ceia de Natal muito tradicionalmente europeia e americana, né, que são o hemisfério norte, está nessa época de Natal no clima frio, e aí a gente acaba tendo comidas gordurosas, mais pesadas e tudo mais. O que não é a nossa realidade no Brasil, em especial em Cuiabá, né, que é calor realmente nessa época do ano, e aí a gente sugere aí que você tenha alimentos mais leves, com menos frituras, menos gorduras, menos embutidos, menos enlatados, menos produtos alimentícios, né? Vamos tentar uma ceia mais leve. Inclusive, faz parte, é um pedaço da minha consulta, né, dos meus aconselhamentos para os meus pacientes, a questão da dietoterapia chinesa, que, veja bem, não tem, as pessoas às vezes confundem isso com você é nutricionista? Não, eu faço medicina tradicional chinesa, né? Dentro da medicina tradicional chinesa, a gente tem módulos, ou seja, pedaços que você vai trabalhar com esse paciente para formar o todo, porque a gente vê o ser humano dentro da medicina chinesa como um todo. Então, a gente aborda as questões emocionais, as questões nutricionais, tudo dentro da visão das técnicas milenar, do conhecimento milenar chinês, e por isso, às vezes, o paciente me confunde um pouco, né? Assim, eu estou dando dica de nutrição, mas é diferente. A nutricionista, o profissional de nutrição, ele tem outra abordagem, assim, outras responsabilidades com aquele paciente, né? Ele vai fazer uma dieta, ele vai quantificar tanto a caloria, a quantidade, a qualidade, a composição do que aquele paciente pode ou não pode comer. Ele vai fazer cálculos, ele vai prescrever uma dieta combinando ali alimentos. Na dietoterapia chinesa, a gente faz alguns aconselhamentos de como o organismo vai degradar aquele alimento, qual é o melhor horário para se comer, como você desintoxica no dia a dia, sem que isso gere um custo emocional muito grande, porque assim, o comer, principalmente nós latino-americanos, que somos, né, acolhedores e calorosos, o Brasil, que é um país eminentemente tropical, a gente está sempre às voltas com refrigerante, com chopp. Em Cuiabá, então, nem se fala. Com esse calor, a gente quer tudo muito gelado. Então, o que eu busco trazer dentro da dietoterapia chinesa para o meu paciente
fazer esse equilíbrio, esse ajuste, para ele poder passar uma ceia, tipo, vamos pôr o pé na jaca no dia da ceia, mas depois vamos tentar voltar ao equilíbrio. E se o organismo já vem em equilíbrio durante todo o ano, se esse paciente absorveu bem aquilo que foi colocado para ele consegue no dia a dia, no cotidiano dele, fazer aquelas recomendações, ele pode, vez ou outra, provar das suas memórias afetivas que isso não vai comprometer o todo. O organismo vai conseguir metabolizar e eliminar, enfim, vai ficar tudo certo. Mas não pode ser o contrário, né? Não pode ser todo dia eu fazendo tudo errado e, de repente, um dia ou outro, eu vou lá e vou pegar as dicas da Nutri, as dicas da minha terapeuta de medicina chinesa, porque aí tem que ser na rotina, no dia a dia. É o hábito que faz o monge, né, gente? Lembrando aí o velho ditado. E o que acontece? Essa questão, eu sempre digo o seguinte, eu não vou ser uma Nutri proibitiva, porque a gente entende que é muito difícil, né? Quem faz realmente dieta, é muito difícil você cortar 100% de tudo, e nem é necessário, mas precisa aprender, precisa comer com seriedade, responsabilidade, com consciência, né? Porque muitas das vezes, eu já fiz vários, né? Eu tenho um dos trabalhos que eu desenvolvo no consultório, é uma sessão chamada de tomada de consciência. Ah, mas não vai dar spoiler, não. Guarda para o segundo momento. Guarda. Eu falei que eu falo demais. Não vamos deixar ela antecipar, não. Ela vai contar isso para a gente no momento dela. É só para a gente poder fechar, doutora, e lembrar o seguinte, que a gente sabe que muita gente come realmente, faz refeição por conta dessas questões emocionais. E qual é o nosso recado? Qual é a dica importante que a Nutri tem hoje para vocês? Você prestar atenção na sua quantidade de comida, na qualidade de comida, do alimento, do horário, das companhias com as quais você se cerca para você fazer sua boa refeição. E lembrar que, muitas das vezes, o ato de comer pode ser necessário você ter ajuda para corrigir, porque está muito ligado, muito linkado com o emocional. Então, com o comer social, né? A gente às vezes não consegue dizer não, porque ou vai receber alguém em casa, o que a gente faz? A primeira providência que a gente toma, ter alguma coisa para oferecer para a visita. Então, a gente vai procurar os comes e bebes. Não, sem sombra de dúvida. E aí a gente entra na indústria alimentícia, porque é mais fácil passar no mercado, pegar um monte de coisinha que a gente vai abrindo, os pacotinhos, né? Vai desembalando, né? É o tal do vamos parar de desembalar e descascar, né? Mas é meio complicado. E aí a sugestão é que a gente vá fazendo isso de forma paulatina, devagar, confortável, na medida que vai ficando leve. Notou que precisa de apoio, que precisa de ajuda, que não consegue fazer sozinho, que dentro da sua casa as pessoas não conseguem, de repente, te dar um auxílio nisso, e o seu corpo já precisa disso, pede ajuda, tá? Pede ajuda, contrata um terapeuta, pesquisa, fala com alguém, fala com um amigo, procura uma ajuda, porque a sua saúde vai agradecer, você vai agradecer no final quando você vê, porque não é só um resultado estético. Há 2 anos atrás, eu estava com 63 quilos e esteatose hepática grau 3, e foi muito rápido que isso aconteceu, porque na época da pandemia eu ficava em casa comendo o dia todo e abrindo pacotinhos. E no começo foi muito difícil, eu achei que eu não ia conseguir, eu fiquei muito revoltada, porque eu falava assim, tudo que eu gosto eu não posso comer, eu não vou viver essa vida de restrição. E aí eu até abordo muito o meu exemplo para os pacientes por conta disso, porque quem me conhece, eu vou até levantar para mostrar, porque assim, todo mundo me perguntava todos os dias câmera é aquela, se eu estava gestante, de tão globoso que estava o meu abdômen. Eu tinha uma barriga assim que quem olhasse pensava que eu estava gestante de uns 5 meses. E era só gordura visceral. E eu consegui, fazendo
pequenos ajustes, trocas inteligentes, fazendo o dia a dia saudável, eu consegui eliminar. Então, eu vou levantar para mostrar, porque quem me viu há 2 anos atrás e vai me ver agora, vai ver como a gente consegue. E ela não fez plástica, tá? Zero plástica. Não tem abdominoplastia, não tem nada disso. É sem plástica, tá, zero gente? Plástica. Olha aí, viu? Viu? Então, assim, para quem vivia me perguntando se eu estava gestante de 5 meses e me vê hoje, fala como foi possível. Disciplina, né? Boa vontade de fazer. Mas foi aos poucos. Sim, claro. É isso que eu quero deixar claro, que a gente consegue aos poucos, sem ser radical, porque tudo que tende a ser radical no começo, você acaba não sustentando na alimentação, né? E aí, assim, tem profissionais que realmente são muito duros, muito rigorosos, e o paciente começa, o que aconteceu comigo, eu começava a dieta e não dava conta. 15 dias depois eu falava, não, eu não quero essa vida de não poder comer nada, o meu único prazer no momento está sendo comer e agora eu não posso comer mais nada. Eu entrei nessa fase de revolta, eu fiquei muito brava e eu falava assim, morrer todo mundo vai, então eu vou morrer comendo o que eu quero. Mas aí depois eu retomei o meu equilíbrio, usando muito das técnicas da dietoterapia chinesa, da fitoterapia chinesa, que é uma das coisas que eu prescrevo também. E é o que eu falo para o meu paciente todo dia. O que eu estou passando para você, eu testei primeiro em mim. E isso é verdade, isso é real. Tudo que eu faço no consultório, eu testei em mim, eu testei na minha filha, eu testei no marido, no pai, na mãe. Todo mundo brinca na minha família que já foi cobaia, porque realmente eu testo. Eu quero ver se funciona mesmo. Porque tá no livro que funciona e tudo mais, mas eu quero ter aquela certeza que aquilo funciona. E foi muito legal eu ir desintoxicando aos poucos, porque hoje eu consigo não comer determinadas coisas sem o mínimo sacrifício. Não tem sacrifício hoje. Eu hoje não chego num restaurante e não peço uma Coca-Cola e isso não é dolorido. E foi graças à conscientização paulatina, tipo gota homeopática. Cada dia eu ia tomando consciência de um determinado procedimento dentro do processo todo. Que bom, viu? Então, mais uma dica da Nutri. E aí, uma dica corroborada por alguém que fez na prática o que a Nutri sugere pra gente. Momento de consciência, sabendo que dezembro está aí e que a gente quer que tenham muitos outros dezembros pela frente, que esse não é o único dezembro da nossa vida e que a gente pode, sim, e merece ter uma ceia, ter um convívio com a família, com os amigos, aproveitar as festas de confraternização de final de ano de uma forma que seja leve para a gente e que, mais que tudo, seja saudável. A gente vai chamar um breve intervalo, os nossos patrocinadores agradecem e a gente volta na sequência falando sobre medicina tradicional chinesa e tudo que a doutora tem para nos contar. Aí você vai deixar eu falar, né? Bora lá? Familiar que nasceu para ser líder no mercado. Atua na fabricação de próteses, órteses, coletes, palmilhas digitalizadas. Trabalha com a ampla linha de cadeiras de rodas manual, motorizadas, cadeiras para banho e acessórios, na área de meias compressivas, na área de scooter elétrica motorizada, produtos para locação. A Propedia está na rua 13 de junho, 1013, Centro, próximo ao Hemocentro. Esperamos você aqui para nos visitar e conhecer. Você pode acessar a Propedia no site www.propedia.com.br, acessando o Instagram @PropediaCuiabá. O nosso WhatsApp é 98 129 2911 e o telefone fixo 3322 4582. Aqui na Odonto Alfa nós estamos com vários novos parceiros, onde temos praticamente todas as especialidades. A ortodontia, principalmente falando-se do Invisalign, que são aquelas plaquinhas invisíveis que nós estamos fazendo os tratamentos que são mais rápidos para o paciente. Outras especialidades que nós temos aqui na Clínica Odonto Alfa é a estética, né? A parte de restauração, que estamos com um novo parceiro também. A parte de endodontia, harmonização facial e a parte de reabilitação, que eu que assumo toda essa parte, que sou proprietário da Clínica Odonto Alfa. Estamos com novas técnicas, onde o paciente chega aqui sem osso praticamente e a gente consegue fazer a cirurgia nele em um prazo de aproximadamente 3 dias úteis. A gente consegue finalizar o caso dele
entregando a ele aquela prótese tão sonhada. Então aqui na Clínica Odonto Alfa nós temos todas as especialidades onde os pacientes podem vir fazer uma avaliação conosco e a gente consegue dar um tratamento de qualidade, celeridade e fazendo com que esse paciente saia daqui satisfeito com os nossos tratamentos. A nossa clínica, a Clínica Odonto Alfa, ela fica localizada na Avenida das Flores, número 240, no bairro Jardim Cuiabá. O telefone de contato é o 65 98429 4980. E as nossas redes sociais é @odontoalfaoficial. Pesquisas revelam: a maior preocupação da população hoje é com a saúde. E a saúde dos seus olhos? Como anda? Aqui nas Óticas Santa Luzia, você tem tudo para cuidar da saúde dos seus olhos, mas também do seu bolso. Os melhores profissionais e as melhores grifes do mundo estão aqui. Faça como eu, confie a saúde dos seus olhos a quem realmente entende, além de uma completa linha em perfumarias, joias e relógios. Óticas Santa Luzia, 2 lojas na Cândido Mariano e em breve também em Várzea Grande. A Clínica e Laboratório São Rafael, além de oferecer exames e tratamentos diversos para toda a família, traz para você, mulher, moradora do Bela Vista e região, a opção de fazer consultas, exames laboratoriais, tratamentos estéticos diversos, pertinho de casa, com preços acessíveis ao seu alcance. Na Clínica e Laboratório São Rafael, você tem biomedicina integrativa para tratamentos de obesidade, menopausa, estética e muito mais. Faça uma visita, conheça nossos pacotes e comprove que cuidar da saúde, da beleza e prevenir o envelhecimento não tem preço. Avenida Oátomo Canavarros, 226, Bela Vista. Chama no zap 99223 9503. 99223 9503. Programa Saúde em Foco. Este programa tem o apoio de Elk Delfino Acupuntura, terapias que melhoram sua qualidade de vida com acupuntura. Avenida Portugal, quadra 8, número 22, Jardim Tropical, Cuiabá. Telefone 659-8122-0330. Lavier Corretora de Seguros. Seguro tem nome, Lavier. Seguro Saúde e Negócios Públicos, Família Empresarial, Residencial. Telefone 659-9675-3037. Está começando agora o programa Saúde em Foco, com a... De volta, né? Pra gente poder bater papo aí no segundo bloco do nosso programa, do nosso encontro. Não é semanal, mas é quintal. O que acontece na quinta, meio que quintal. Vamos lá. Meio que quintal. Vamos deixar assim. Toda quinta. Não é verdade? Vamos deixar assim, meio que coisa de fundo de quintal. Hoje, vamos sair do português politicamente correto, gramaticalmente correto. Hoje eu amanheci com aquela música que eu amo da minha terra, do meu povo carioca, que canta que o show tem que continuar. E aí hoje eu estava meio que com isso na cabeça, justamente por conta de que a gente vive tantos momentos, né? Estamos ambas, né? Eu já saindo aqui, ela com uma rinite, por causa do clima e tudo mais. Quem não está em Cuiabá, essa época do ano começa a chover aqui, começa a ficar bem úmido. Então, a gente que passa o tempo todo com um clima mais seco, a gente acaba tendo aí algumas reações. E vários amigos falaram comigo sobre isso, de que está tendo uma virose, está tendo gripe, está tendo o quê? Eu falei, gente, olha, eu não sei, porque eu habitualmente não tenho nenhum problema, tomo as vacinas, né, periodicamente, mas desde semana passada que eu já fiz o programa com vocês, eu estava comentando sobre a questão da minha fragilidade na saúde, que foi aí uma gripe, uma virose, né, uma incógnita que a gente não sabe o que foi. Hoje eu estou realmente finalizando aí esse ciclo. E a gente estava falando em off aqui, né, porque a doutora está com uma rinite, alguma coisa assim, alguma alergia bem assim. Alérgica, é sazonal, né? Começa a chover, ela ataca. E eu
Eu Essa falei, coisa logo pontual. hoje, saúde em foco, né? Eu curo tanta gente, quer dizer, eu curo não, né? A gente promove, a gente ajuda. promove, a gente ajuda. Quem se cura é o próprio paciente. Isso. E aí eu vou lá no programa com lenço e no ar, tendo que, de repente, usar lenço. Falei, nossa, que situação. Eu não queria passar por essa situação, mas a rinite... Mas a gente é humano, né? Enquanto humanos, estamos suscetíveis a todas essas situações e tá tudo bem, tá tudo certo. Ainda bem que a gente tem condição, né, de conhecer, se curar, cuidar, né? E torcer aí para que tudo isso seja o mais rápido possível restabelecido, porque a gente está com uma série de colegas. Um abraço aí para o meu amigo jornalista Pacheco, Ronaldo Pacheco, que também está meio dodóizinho, ficou esses dias aí meio que de molho, fora do ar, justamente por conta disso. Mas tá tudo certo, tá todo mundo voltando aí, daqui um pouquinho, semana que vem vai estar todo mundo cantarolando, com a voz aí a toda, né? Jingle Bell. Bom, eu não posso cantar, senão os ouvintes saem correndo. Jingle Bell, Jingle Ninguém vai Bell. gostar. Vamos lá, doutora, vamos falar sobre medicina tradicional Vamos. chinesa? Eu quero te fazer algumas perguntas do tipo. Faça, aqui é sem filtro, pode fazer. Primeiro de tudo, fala pra gente, tá? Como é que foi a sua opção? Porque a gente sabe que você é enfermeira clínica já de muito tempo. Não estou falando a idade, tá? Mas Mas eu não me importo. Mas é que já é bastante tempinho eu que ela tenho tá. orgulho da minha idade, eu gosto Ela já de tem, ser experiente. Ela já tem um tempinho e a gente fala sobre, e eu falei isso semana passada, que eu venho trazendo aqui por total coincidência, gente, pessoas que estão aí com a gente, multitarefas, né? Que tem mais de uma habilidade. Ai, nem me fala. Bate um cansaço só de lembrar. Mais de uma função, mais de uma profissão e tudo mais, e tá tudo bem, tá tudo certo, desde que você faça aquilo que você gosta, com qualidade, com seriedade, responsabilidade, é o que importa. E aí, que você é enfermeira clínica há muito tempo, a gente já sabe, mas o que eu queria que você contasse para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, como é que foi a escolha do exercício da medicina tradicional chinesa dentro da enfermaria clínica, né, desse seu trabalho de assessoramento das pessoas, de cuidado, quais são as técnicas que você usa lá dentro da medicina para trazer qualidade de vida para as pessoas, quais são as metodologias, tudo, como é que são as suas sessões, o que você aborda. Queria que você contasse para a gente, porque ainda tem muito preconceito, porque o preconceito ele é sempre muito ligado ao desconhecimento. Então, assim, por que as pessoas procuram ainda pouco, são resistentes, ou já não são tão mais resistentes? E aí eu queria que você discorresse para a gente sobre essa questão da medicina tradicional chinesa no seu exercício profissional dentro da saúde. Bom, voltando lá atrás, eu, desde muito nova, desde 11 anos de idade, eu já lia livros assim, que tinham um enfoque. Eu sempre tive muita curiosidade nessa questão do ser humano ser mais do que o corpo físico. E então, eu acho que com 15 anos de idade, eu já lia o Tao da Física. Eu já tinha um certo contato com a física quântica, né? E eu sempre gostei dessa questão de energias, deixando bem claro que as energias que nós estamos falando, tanto de física quântica quanto de medicina tradicional chinesa, não tem a ver com as energias com essa pegada de espiritualidade, de religiosidade. É energia mesmo, campo magnético, positivo, negativo, elétron, próton, pura. Física, bioquímica. E aí eu sempre gostei dessa área, por isso até que eu fui para um vestibular da área da saúde. Com 18 anos eu já estava, eu passei no vestibular de enfermagem, então com 22 anos eu já estava formada em enfermagem. Naquela época a enfermagem não possibilitava tantas oportunidades, porque o enfermeiro nós sempre tivemos 4 funções, né? Ensino, pesquisa, parte clínica e docência. Mas eu não queria dar aula, pesquisa em Cuiabá era muito... Hoje em dia a gente ainda consegue fazer um pouco de pesquisa com as universidades que nós temos por aqui. Mas na época a gente só tinha enfermagem na Federal e era bem enxuto essa questão de projetos, era mais difícil, mas eu gostava também dessa coisa de pesquisar e de descobrir algo diferente.
E aí, logo que eu formei, eu já, na sequência, fui fazer uma... Bom, hoje a acupuntura ela é uma pós-graduação aberta para enfermagem. Naquela época, o meu curso é um curso que foram 2 anos, é uma carga horária bem extensa, mas ele é um curso de formação em acupuntura, em medicina tradicional chinesa. Porque naquela época nós não tínhamos a especialidade, a pós-graduação, a especialização para a enfermagem em medicina chinesa. Eu fiz o curso pelo IBRAU, da ABA, que é a sede em São Paulo, né? A ABA é a Associação Brasileira de Acupuntura, o IBRAU é o Instituto Brasileiro de Homeopatia e Acupuntura. E o meu mestre, que até hoje me dá assessoria, em alguns casos clínicos mais difíceis, ele é de São Paulo, da Vila Mariana, ele já passou um período de tempo da vida dele na Europa e na China, então ele trouxe um conhecimento assim bem diferenciado. Não estou aqui julgando qual curso é melhor ou pior, não é nessa linha de raciocínio, mas é que ele vivenciou algumas coisas dentro da medicina chinesa, bem próximo lá vamos dizer assim, bebeu na fonte. Tanto na França, porque nós temos a auriculoterapia francesa, nós temos 2 tipos de auriculoterapia, a chinesa, que é da medicina tradicional chinesa, e a francesa, que ela é mais recente, ela é mais tecnológica, mais científica, onde tudo foi testado, provado, pesquisado. Então, nós temos a comprovação da eficácia da acupuntura, da auriculoterapia. E eu trabalho isso tudo também, né? E aí, assim, como foram 2 anos de curso, foi uma grade extensa, onde a gente teve esses módulos de dietoterapia, a gente teve o módulo das emoções, porque tem muitas doenças que, quando elas chegam no corpo, já passaram pelo corpo energético, que é o corpo que a acupuntura trabalha. Para vocês que estão nos ouvindo entenderem melhor o que seria esse corpo energético, todos nós temos. Não vinculem a religiosidade, a espiritualidade. É uma questão até, eu brinco muito com os meus pacientes, eu uso muito essa analogia da película. Você compra um celular e aí você vai comprar a película separada. Então, o celular seria o corpo físico, a película que você foi comprar para colocar, para não riscar o seu corpo físico aqui, é lá o que seria o nosso corpo energético que a acupuntura trabalha. Então, você consegue ver o que é um e o que é o outro quando eles estão separados. A partir do momento que esse celular, por exemplo, ele já está com película, ninguém mais distingue o que é corpo físico do que é corpo energético, porque já estão acoplados, e aí o espaço que divide um do outro é um espaço virtual. E é onde antigamente a gente colocava as agulhinhas. Então dá a impressão que você está trabalhando o corpo físico, porque você vai fazer a punção da agulha no corpo físico, mas você está trabalhando o corpo energético, que seria a película. O que é esse corpo energético? Esse tão falado corpo energético? Todo mundo, eu aposto que todo mundo já passou por essa experiência de chegar num determinado lugar, ou alguma pessoa chegar perto de você, ou um animal, e você dá um arrepio. E às vezes esse arrepio é por uma energia boa, às vezes é por uma energia ruim. Os chineses, eles usam o termo energia perversa. O que é energia perversa? Umidade, que causa rinite, secura extrema, que os pneumologistas sempre falam para a gente evitar os extremos, né? Muita umidade ou muita secura, porque isso vai interferir na saúde pulmonar. Então, energia perversa para os chineses é umidade, secura, calor excessivo, frio excessivo. E aí tem as combinações desses elementos naturais aí, que eles chamam de energia vento. Quando isso se combina, a gente tem algumas síndromes que causam doenças físicas. Mas primeiro passa, se quebrou a barreira do corpo energético e passou para dentro do corpo físico, você vai ter um acometimento de uma patologia. Aí uma coisa que eu acho interessante a gente comentar, porque hoje, graças a Deus, eu conquistei
uma confiança já de alguns médicos que me indicam seus pacientes, depois que eles já fizeram de tudo pelo paciente, já usaram todos os protocolos, todas as medicações, e o paciente não melhora, eles já estão tendo essa percepção do algo mais, o que pode estar por trás daquele sintoma. Então, eu tenho alguns médicos que gostam de indicar, né, as minhas sessões, e aí eu já explico como é que eu divido a sessão em várias etapas, para a gente descobrir o que está levando àquele quadro de sintomas. Às vezes nem é um quadro de doença, é um quadro de sintomas físicos por alguma coisa que dessa barreira de proteção energética conseguiu se quebrar. E como é que quebra essa proteção energética? Má alimentação, noites de sono mal dormida ou não dormida, excesso de alguns medicamentos, bebida alcoólica, né? Drogas, algumas situações emocionais que levam ao estresse emocional, que vai fazer com que essa barreira se sensibilize, e aí qualquer energia perversa, aquela coisa que a avó falava, né? Não toma chuva, não toma vento, não toma sereno, porque na linguagem chinesa essas energias perversas vão abrir a porta de entrada para vírus, bactéria, ou às vezes para reações bioquímicas do próprio corpo que vão estar trazendo ali um padrão de doença, ou o que a gente chama na medicina chinesa de desequilíbrio, né? Na medicina chinesa a gente não trabalha muito com esses conceitos de doença, né, de protocolos. Eu não faço protocolo, eu não tenho protocolos. Por quê? Você olha o paciente como um todo, você olha essa questão de como está o emocional dele, de como está essa parte física dele, de como está a parte energética, no sentido assim, da onde que a gente traz energia para o nosso corpo? Do que a gente pensa, do que a gente respira, que é o famoso Qi, que os chineses falam. E aí me perguntam, o Qi é o ar? Na tradução literal dos livros, você encontra que o Qi é o ar, mas o Qi é muito mais do que o ar. O que é o Qi? É tudo que está nesse ar. São coisas que a gente não vê, mas você está sentindo. Por exemplo, nós estamos em duas pessoas aqui. Você está usando um determinado perfume, eu outro. Você tomou banho com um tipo de sabonete, eu com outro. Quando essa mistura de aromas, o pólen das plantas, se você está num jardim, tudo, o cheiro de uma comida que o vizinho tá cozinhando. Então, todas essas partículas, a poeira, todas as partículas que sobem e que a gente não visualiza, mas que elas estão no ar que você vai colocar para dentro, é o Qi. Então, é uma energia que pode ser muito positiva, dependendo do local que você esteja, ou muito negativa. Por exemplo, um exemplo bem que hoje em dia está muito, inclusive, complicado. Os ambientes públicos onde as pessoas fumam o cigarro eletrônico, sem querer, se a gente está passando ali por uma calçada de um barzinho, ou se você entrou num restaurante, num determinado lugar, que as pessoas estão colocando aquela fumaça no ar, você vai estar colocando um Qi contaminado para dentro de você. Um narguilé também, né? E aí, o próprio cigarro normal. Então, assim, onde que a gente pega as energias boas ou ruins para colocar dentro do nosso organismo, que vai fazer toda a diferença? No que a gente pensa. Tem uma professora minha que, no módulo das emoções, que ela sempre dizia pra gente, tudo que entra pelos orifícios do seu corpo está colocando energia em você. Então, assim, o que você vê vai ativar o seu campo visual no cérebro e vai te dar uma emoção positiva ou negativa. Então, é uma forma de estar colocando energia para dentro. O que você ouve, tem pessoas que... Um exemplo, crianças que ouvem muitas brigas dos pais. Às vezes, elas fazem um quadro de adoecimento totalmente emocional só para ver se aproxima esses pais em torno dela doente. Então, ela traz a atenção dos pais ali para
doença que ela criou de uma forma inconsciente para poder, em função de ouvir muitas brigas. O paladar, que é tudo aquilo que a gente come. Comida é pura energia, né? Tanto é que os nutricionistas vão lá calcular a quantidade calórica, porque é uma medida de energia. Então, o que a gente come, o que a gente respira, como eu já expliquei do Qi, nós mulheres, no orifício vaginal, quando a gente recebe uma cópula, aquela energia, mesmo que não haja uma ejaculação, você está recebendo muita energia daquele parceiro. Então, às vezes, é complicado, assim, se você não estiver se relacionando com uma pessoa equilibrada, de energias equilibradas, você vai estar recebendo do seu parceiro uma quantidade de energia que não vai ser legal para a sua saúde. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente vai atender, quando o foco é saúde da mulher, aquela mulher está com uma série de acometimentos, sintomas, doencinhas femininas, e não tem a ver tanto com ela. A alimentação dela tá boa, e você vai fazendo o checklist ali, a anamnese, e você vai vendo que tá tudo ok com ela, mas aí você vai investigar como é que tá a saúde emocional do parceiro, ou alguma questão relacionada ao parceiro, e a energia que ela está recebendo desse parceiro não é tão legal, e é por isso que ela está adoecendo. Respondendo à segunda parte, né, como é que eu Você trato, como é que é a abordagem? A primeira consulta é bem demorada, eu demoro de 2 horas a 2 horas e meia, porque tem que ser uma anamnese muito completa para a gente poder... São 12 meridianos principais, mais 2 meridianos de pequena circulação, que passam pelo tronco, né? Passam nessa linha mediana central aqui na frente e na coluna vertebral ali por trás. Também temos vasos maravilhosos. E esses canais de energia são como eu falo assim, eu só faço essa analogia para os pacientes tentarem entender melhor. São como avenidas de energia passando pelo corpo. São circuitos de energia que passam pelo corpo. E como é que nós, acupunturistas, nós da medicina chinesa, vamos descobrir aonde está o seu problema, onde está o congestionamento energético ou a falta de energia para a gente poder fazer a regulação, que é o equilíbrio. Então, a gente vai ter que fazer muitas perguntas para poder... Nós já temos, assim, sabemos o que cada meridiano corresponde, o que cada meridiano em excesso pode causar ou insuficiência pode causar. E como nós vamos descobrir isso? Perguntando, observando, conversando com esse paciente, ouvindo. Às vezes, o paciente fala uma coisa que não tem... para ele, nada a ver, e é onde está o ponto central de tudo, que a gente vai assim em cima do que está causando todo o problema dele. E então essa primeira consulta é bem demorada. Depois a gente passa para a fase de regulação desses meridianos, quando a gente descobre o que está desregulado. Hoje em dia eu não uso mais agulhas, eu uso o laser. O laser está muito na moda, até porque é um instrumento fantástico. O que eu era antes do laser e o que eu sou depois do laser parece um outro profissional na entrega, porque o laser entrega muito, né? Não é que eu mudei, mas assim, a eficiência do laser entrega muito mais. E aí não tem aquela questão do desconforto da agulha, não tem o medo da agulha, o tempo de duração da sessão, porque hoje em dia as pessoas, todo mundo está com pressa, todo mundo precisa ter mais agilidade para dar conta do dia a dia. Então, o que acontece? Quando você vai lá na agulha, você puncionava e aí o acupunturista tinha que ir lá tracionar aquela agulha, girar em sentido horário ou anti-horário, colocar a favor do fluxo ou contra fluxo. Hoje, com o laser, você chega com a luz e o meu equipamento, porque tem vários tipos de laser, o equipamento que a gente usa para acupuntura, ele é calibrado não só em joules, que é uma medida de energia do laser. A gente tem essa possibilidade também.
Mas lá na clínica eu tenho 2 aparelhos e esses aparelhos, eles me possibilitam infinitas combinações, que é eu falo que um pouco do sucesso do meu trabalho, da minha entrega, tem a ver com isso, porque eu consigo fazer essas combinações ou em Joule, ou em infravermelho, ou em vermelho, ou em hertz. E eu gosto mais dos hertz, por quê? Com os hertz, você tem os hertz de cada meridiano, específico, assim, é cravado ali, é uma coisa que foi estudada, que já foi validada, mas o mais bonito que eu acho é que a gente pega toda a história milenar, todo o conhecimento milenar da medicina chinesa e consegue jogar ele dentro da alta tecnologia de ponta do momento. E aí essa junção é muito bonita e essa junção é muito eficaz. E eu sou considerada, eu sou famosa assim por não fazer pacote. Por que eu não faço pacote? Porque tem paciente que recupera muito rápido. Se ele vai já no começo do sintoma, ou se, dependendo do que aconteceu com ele ali, você já identificou nos primeiros momentos da invasão da energia perversa, com o laser você reverte muito rápido. Então, o paciente às vezes paga 10 sessões e com 5 ele já está de alta só para sessões de manutenção. E aí o que acontece? Se ele pagou 10 sessões do pacote, aí eu não acho legal ficar enrolando o paciente com mais 5 sessões. E também é complicado em termos de agenda ele ficar com sessões em aberto, porque aí o dia que ele quer a agenda já está lotada e não dá para encaixar. Então eu deixo meu paciente totalmente livre para escolher se ele quer voltar, se ele gostou ele volta, se fez efeito ele volta. Se ele não gostou, ele pagou aquela sessão e está liberado para fazer as outras escolhas dele, para ir em outros profissionais. E voltando à questão dos hertz, né? Que eu falei que a gente tinha que girar a agulha e fazer a movimentação. Quando entra no meridiano correto, com os hertz na frequência certinha daquele meridiano, vamos dizer assim, um meridiano de 441 hertz. Quando a luz está entrando pulsada em 441 Hz, é como se a agulha estivesse fazendo um movimento de punção 441 vezes por segundo. O que é bastante. Então, é muito eficiente. Olha, eu vou ter que cortar a fala da doutora, porque não tem jeito. A gente tem horário, o diretor fica batendo no pulsinho, mostrando pra gente que a gente tá no horário travado. Já passou tão rápido? Aí, pois é, doutora, mas eu vou deixar no ar um convite para ela voltar muitas outras vezes, né? Para fazer, trazer pra gente, de forma tão didática como ela colocou, informações sobre a medicina tradicional chinesa. A gente ainda tinha uma pauta grande? Tinha. A gente ia falar ainda sobre as PICs, que eu sei que ela trabalha com elas, mas não dá tempo para hoje. Então, você já fica convocada para voltar para falar do seu livro, que não deu tempo da gente falar. Meu livro vai estar uma delícia. Pois é, ela tem cursos que ela está fazendo aí, cursos de padrão internacional, que também não deu tempo da gente abordar, mas ela vai voltar para abordar. E antes da gente fechar, eu queria que você falasse para a gente o seguinte: onde é que os seus pacientes te encontram? Como é que está a sua agenda? Se ainda tem espaço para esse ano? A partir do ano que vem, quando é que você abre a agenda para a gente poder, lamentavelmente, encerrar por hoje? Tá bom, então vamos lá. A agenda também é complicado, gente. Tá lotada, graças a Deus. Esse ano não tenho mais agenda. Janeiro eu não vou estar em Cuiabá o mês todo, então nós já abrimos a agenda de fevereiro. Eu tento atender todo mundo que chega até mim. A gente faz lista de espera, eu vou encaixando. E em janeiro eu não vou estar em Cuiabá. Em fevereiro eu vou fazer uma alteração, até porque eu preciso terminar de escrever o livro e alguns outros projetos. Então eu vou atender a partir de fevereiro somente pelas tardes. Eu não vou mais ter o horário da manhã para atendimento em consultório. Então o pessoal tem que correr, né? O consultório vai ter que ficar só para tarde. E quem tiver interesse, no meu Instagram é @elquedelfino.
Eu não costumo olhar muito direct porque eu não tenho muito tempo. Eu prefiro que me chame pelo WhatsApp. Meu WhatsApp é 65 981 22 0330. Eu mesma quem respondo todo mundo. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo, eu olho, eu respondo. Quando eu estou com um paciente na maca, quando eu estou com um paciente na sala, eu não olho o WhatsApp. Então, no final do dia... eu deixei... Não é imediato, assim, que eu vou respondendo. Se eu tiver com o celular na mão e der, tudo bem. Mas pode deixar que eu respondo, eu retorno todo mundo. Eu sou extremamente acessível. Quem me conhece sabe que eu sou muito simples. Eu não tenho essa coisa de... que tem que passar por uma secretária. Eu tenho, sim, uma secretária que me ajuda. Mas todos os pacientes... Eu não tenho 2, 3 celulares, eu não tenho celular do consultório, celular disso, celular daquilo. É um único e já está muito bom, porque eu já faço uma lambança com um só, imagina eu com 2. Então, assim, quem quiser, eu sou acessível, vai falar direto comigo, eu mesma vou responder. Por isso que eu não respondo direct, porque não dá tempo de eu ficar em todos os canais. Eu abri um canal no YouTube, mas não tem nada lá ainda, porque não deu tempo de passar nada para lá. Quem quiser, tiver interesse, pode estar entrando em contato, vai ter que ficar um pouquinho em lista de espera, mas aí a gente vai chamando, adequando, encaixando. E como eu disse, a maioria dos meus pacientes recupera muito rápido, então vai abrindo espaço na agenda e eu vou puxando o pessoal da lista de espera e vou atendendo. Então você que está aí esperando, né, que vai passar aí final de ano, que de repente precisa, está postergando aí alguma atividade para o ano que vem, já coloca como prioridade o seu autocuidado, né? Então, ela já falou e vai voltar para falar com a gente das vantagens de fazer o tratamento com laser. Ela vai falar para a gente de outras técnicas que ela desenvolve. Então, aproveita que você está aí no final de ano para cuidar da sua saúde, para olhar para a sua saúde, né, com mais amor, com mais leveza e se programar para o ano que vem, poder fazer técnicas alternativas com um cuidado aí para poder você passar um 2025 cheio de qualidade de vida, de saúde, de bem-estar. Por hoje a gente... Eu tinha bastante coisa para falar para vocês, mas eu me comprometo em voltar, porque realmente ficou muito pequeno o nosso espaço. A convocação já foi feita e vocês estão aí de testemunha. E eu tenho bastante coisa legal para a gente conversar. A audiência está aí de testemunha, né? Tanto o pessoal da internet quanto o pessoal da Rádio Cuiabana 105.1 FM. A gente volta na próxima quinta, a gente vai falar sobre higienização hospitalar com a Anne Rose, que é escritora, empreendedora, gestora da área de saúde também, e vai trazer muita novidade para a gente, muita coisa diferente. Tá bom? Um excelente final de semana para você que nos ouve, que nos assiste. Deixa lá o seu joinha, curte lá nas nossas redes sociais, fala as suas palavrinhas-chave lá, beleza, livro, né? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal e fica com a gente. Só vem, que é garantido. Deixa eles também deixarem no comentário o que eles querem saber de medicina tradicional chinesa para a gente pautar para o próximo. Isso, o programa é feito com vocês, para vocês e por vocês. Só vem. Está começando agora o programa Saúde em Foco, com a apresentação